morning, dear students. How are you? I hope you are well. Bem, vamos lá então, meus queridos. Hoje nós vamos fazer a correção das atividades que a prof deixou para vocês na semana passada, tá bom? E aí eu vou fazer esse videozinho com alguns slides contendo o gabarito, explicando algumas questões que possam ter tido algumas dúvidas na hora de resolver, tá ok? Então vai ficar tudo bem simples, bem claro, bem objetivo, você vai conseguir acompanhar aí no seu material tranquilamente, tá? Então vamos lá com a prof corrigir os exercícios? Beijinho! Então vamos lá, meus queridos, para o texto não ficar muito extenso, não ficar maçante para que vocês possam ouvir, eu vou fazer a correção de forma bem objetiva, tá ok? Então vamos seguir. A correção vai ser feita com relação ao módulo 4. Módulo 4 nós temos o diálogo, e esse diálogo é a respeito de Toronto e as suas curiosidades. Nós temos ali, seguindo na apostila, um cenário um dos pontos turísticos de Toronto, né, um cenário muito bonito, e ele começa perguntando ali se além do inglês e do chinês, que outra linguagem é muito influente em Toronto. Então, ali é a primeira alternativa, Italian. Itália é uma das terceiras linguagens mais dominantes de Toronto, apesar de ter várias outras dialéticas. Na letra B, ele diz: Toronto is located along the shoreline of Ridgewood Lake, ou seja, onde é que está localizada a província de Toronto, a principal província, né? Então, como eu mencionei anteriormente em algumas curiosidades a respeito de Toronto, nós temos lá Lake Ontário. Então, é a primeira opção que vocês precisam marcar como correta. Na letra C, ele pergunta quanto mais ou menos tem de linguagens, de dialéticas dentro de Toronto, de dialéticas faladas. Como a prof disse anteriormente, só em Toronto nós temos mais de 180 dialéticas, mais de 180 linguagens predominantes, porque Toronto é uma das regiões onde tem maior número de miscigenação de culturas, de países, de povos. Então, ali tem pelo menos 180 dialéticas diferentes. Seguindo ainda na apostila de vocês, ali nós vamos encontrar um diálogo, e ali eles fazem a seguinte pergunta: Who are the people in the dialogue? Ou seja, quem é que vai participar desse diálogo? Então, Patricia and Teresa. Letra B, nós temos Where are they? Ou seja, onde está acontecendo esse diálogo? They are at school, ou seja, o diálogo está acontecendo na escola. What are they talking about? Ou seja, qual é o assunto, sobre o que elas estão conversando? Elas estão conversando sobre Toronto. Seguindo ainda na apostila de vocês, aqui está o diálogo de Patrícia com Teresa, e a partir deste diálogo, que elas estão falando a respeito das suas viagens, falando a respeito de Toronto, que você vai conseguir responder as questões seguintes. Ali, seguindo na apostila, nós temos um vocabulário do lado esquerdo de algumas palavrinhas que aparecem frequentemente dentro do texto. Nós temos I mean, ou seja, quero dizer, on a tour of, ou seja, em uma excursão ou em um passeio. Nós temos ali também That sound like they are doing a lot of cool stuff, ou seja, parece que estão fazendo várias coisas legais, parece que estão realizando várias coisas legais. By the way, pode por falar nisso, e as you know, como você sabe, e it's a pity, é uma pena, ou somente que pena. Então, a partir do textinho que a prof colocou anteriormente, você vai me dizer se essa sentença de A, H é verdadeira, falsa, ou se não é mencionada no texto. Como eu coloquei aqui já com as respostas, quando a informação for falsa, você vai procurar no seu textinho a informação verdadeira, como eu já coloquei ali na resposta para vocês. Quando não estiver mencionado lá no texto, basta colocar NM, como já está ali prontinho para vocês no nosso gabarito. Só vocês conferirem se colocaram as sentenças corretamente e seguir adiante.
Nós temos ainda na apostila de vocês algumas expressões, algumas palavras e algumas sentenças que têm a relação, que têm a ver com as palavras mencionadas. Eu coloquei aqui a tradução para que fique mais fácil de vocês identificar. Letra A, nós temos ali upset. Upset significa chateado, chateada. B, nós temos shooting hoops, aros de tiro, aros de basquete, né, de jogar basquete. Nós temos na letra C, left out, ou seja, abandonado. Nós temos a letra D, make-up, significa maquiagem. E, man, que é significar, dar sentido. Nós temos F, stuff, que significa coisa, material, ou coisas ou materiais. E por último, G, sleepovers, que é festa de pijama, festa da noite. E vocês tinham que associar com as sentenças da frente, seja por sinônimos iguais ou porque uma palavra completava o sentido da outra. Então, nós temos ali ignorant, que significa ignorado, offensive, cruel and kind, ofensivo, cruel, antipático. Become friends again, tornaram-se amigas de novo, tornaram-se colegas de novo. Things, significa coisas, pertences, objetos. Worried, pode ser preocupado, pode ser chateado. Visitors do another person's home to spend the night, ou seja, visitantes estão em casa para passar esta noite, ou para passar a noite, ou para passar algumas noites. E play basketball significa jogar basquete. Então, nós temos ali a primeira letra, se você vai marcar C, depois E, D, F, A, G, B. Como, por exemplo, a letra A, upset, chateada. Chateada, nós temos ali worried. Worried, preocupada, ou seja, são dois sinônimos parecidos, chateada, preocupada. Nós temos ali F, por exemplo, stuff. E nós temos things. F, no things significa coisas, pertenças. E sinônimo parecido também ali na F, coisa, material. Nós temos ali shooting hoops, ou seja, aros de tiro, aros de basquete, e aí combina com playing basketball, ou seja, jogar basquete. Se fosse colocar numa frase, jogar a bola vamos jogar basquete, vamos fazer uma cesta, né? A cesta, no caso, o aro, ok? Então, essa é a atividade da semana passada. Essa semana a prof vai estar fazendo uma nova atividade para vocês, gravando um novo vídeo com as atividades seguintes. Tenham uma boa semana, fiquem com Deus e eu deixei uma mensagem aqui para vocês. A mensagem diz: se você acredita que é capaz, ignore a opinião dos outros e siga em frente. Nem sempre é bom saber o que os outros pensam. Lembrando que, o que quer dizer essa frase? Que nós somos capazes de fazer tudo aquilo que nos propomos, que nós somos capazes de alcançar os nossos objetivos e que nós não devemos nos importar com o que pensam a nosso respeito, se nós vamos dar conta de fazer ou não. E sim, ter fé e confiança de que o que importa é o que Deus sabe a nosso respeito e que nós sabemos do nosso potencial de fazer sempre o melhor. Então, fiquem com Deus, boa semana, beijo a todos.